O Galaxy S21 foi lançado lá em março de 2021 como o aparelho mais barato da linha topo da Samsung. No entanto, no início do ano de 2022 eles lançaram uma nova versão, Fan Edition ou FE, preço ainda mais baixo do que o S21 normal. Algum deles ainda pode fazer sentido hoje em dia? Se sim, qual deles? Basicamente, eu já fiz review desses dois aparelhos de forma mais específica. Nesse vídeo eu vou comparar tintim por tintim e qual desses dois valem mais a pena, na minha opinião. Vamos então começar falando a respeito das diferenças dos dois com a tela e construção. Aqui a gente tem que lembrar que o S21 foi o primeiro aparelho da linha topo a vir apenas com uma construção em plástico, bem diferente do vidro que acompanhava os aparelhos lá em 2020, né, com o S20. O que significa que os dois não são muito parecidos assim em termos de acabamento, no sentido de que ambos temos plástico na traseira e alumínio nas laterais. No entanto, quando a gente passa para a tela, aí sim a gente tem algumas diferencinhas sim, viu? Para começar, a gente tem aqui nos dois uma tela Full HD com taxa de atualização de até 120 Hz. A diferença dos dois, que é uma coisa que infelizmente eu acabei errando um pouquinho no meu review do S21 FE, é que apenas o S21 vai contar com uma taxa de atualização variável, o que significa que quando você está vendo uma imagem estática, para tentar dar uma economizada na bateria, ele vai baixar a taxa de atualização para até 48 Hz. Isso é uma coisa que apenas começou a ser feita lá em 2021 e que o S21 FE, como sendo uma opção mais barata, não conta com isso. No restante, também é notável dizer que o S21 é um pouquinho menor, a sua tela é de 6.2 polegadas ante os 6.4 polegadas do S21 FE. De resto, tá? A gente tem tudo igual, 1300 nits de brilho no pico, HDR10, Dynamic AMOLED. Bom, o desempenho é interessante notar que ambos aqui no Brasil têm o mesmo processador Exynos 2100. O que vai mudar para os dois é a memória RAM, no qual o aparelho FE tem como base 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna, enquanto o S21 começa de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Olha, esses processadores têm sim uma fama de serem bem esquentadinhos. Os processadores Exynos não têm uma boa fama com o público. Na minha experiência, pelo menos, os aparelhos não chegaram a esquentar a ponto de ser incômodo, mas eles com certeza trabalham bem quentinhos. Como eu já falei no review do S21 FE, em quesito de desempenho, eles são muito parecidos em quesito de jogos, esse tipo de coisa. Mas o S21 FE, nessa versão de 6 GB de RAM que eu tenho aqui, é notável que há uns engasgos saindo e entrando de aplicativos que não era para estar lá. 6 GB de RAM era para ser sim o suficiente para esse tipo de coisa não mais acontecer. Claro, existem versões com 8 GB de RAM do S21 FE e pode ser que esse tipo de problema não aconteça, mas se você está comprando a versão base com a versão base, que são as mais comuns, é notável a diferença em desempenho quando você sai e entra de aplicativos. O S21 FE tende a dar umas travadinhas muito mais recorrentes. Quando você entrou no jogo, aí a diferença é nula, assim, é o mesmo processador, então lá dentro do jogo não faz muita diferença. Significa que ambos ainda vão ter desempenho que vão desbancar em games, desbancar muito intermediário atual, como o próprio Galaxy A54, que vai ter vídeo de review logo logo. Bom, as câmeras, eles têm o mesmo sensor principal de 12.2 megapixels, abertura 1.8 do Galaxy S20. Ou seja, nada de novo, mas assim, isso não significa que seja um sensor ruim. Ele não vai ter nada evolucionário como o S21 Ultra, com aquele sensor de 108 megapixels, mas tira fotos muito legais, mesmo em condições com não muito boa iluminação, graças à estabilização ótica de imagem também, o que é sempre muito bem-vindo. O que muda nas câmeras são as secundárias. O S21 FE tem câmeras secundárias piores no quesito de ultra-wide.
Ambos têm sensores de 12 megapixels, mas o S21 conta com uma abertura maior, o que significa que em quesito de iluminação um pouco pior, o S21 vai melhor. E de zoom, o sensor do S21 é de 64 megapixels, com zoom óptico de até 3 vezes, enquanto que no S21 FE é de apenas 8 megapixels, 3 vezes óptico. O que significa que na principal você não vai ter diferença, mas nas secundárias o S21 vai mandar melhor. Inclusive na frontal também o S21 vai mandar melhor. O sensor de 10 megapixels pode parecer pior em números do que o de 32, mas o de 32 é sim um sensor um pouco pior. O tamanho dos pixels que ele captura é bem menor e, portanto, consegue captar menos luz e acaba sendo um sensor inferior. Em quesito de gravação, o FE grava apenas 4K 60 fps, que na minha opinião é mais do que suficiente, enquanto que no S21, se você quiser, ele tem como sim gravar 8K 24 fps, mas é uma coisa é um nicho bem específico. Bateria. Aqui a gente tem 4.000 mAh no aparelho menor, o S21, e 4.500 mAh no S21 FE. Quando eles eram novos, se a gente for ver em testes como do tudo celular, a gente vê que o S21 FE mandava sim bem melhor. Aqui, o quesito é, obviamente, quando você compra já um aparelho usado, que talvez muitas pessoas vão acabar procurando esses aparelhos nessas condições, principalmente o S21 que é mais antigo, as diferenças vão sim diminuindo bastante. E no meu uso, ambos não têm lá baterias muito boas. Eu consegui ali no máximo 3 horas e meia no S21 FE de uso de tela, o que significava que não era suficiente para um uso mais intenso e pesado como é o meu, e às vezes eu tinha assim de carregar ele ali no final da tarde. Mas isso obviamente vai variar do seu uso e da condição do celular que você for adquirir. Em quesito de extras, eles são muito parecidos. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, IP68, Wireless Charging. A gente tem sim um sensor de barômetro no S21 e assim você consegue, pelo GPS, você consegue localizar a sua altitude de uma forma um pouco mais precisa. Mas é um caso bem específico em quesito do Google Maps, esse tipo de coisa, você não vai perceber muita diferença não. Mas sim, tem esse sensor a mais no modelo mais premium. Em quesito de software, o S21 FE foi lançado um ano depois e já com Android 12, enquanto que o S21 normal foi lançado com o Android 11. Ambos fazem parte da política de segurança nova da Samsung de 5 anos de updates e 4 grandes atualizações, o que significa que talvez o S21 FE conte sim com um update a mais e um ano a mais de suporte por ser um ano mais novo, mas não tem muito como saber ao certo, vai depender lá na frente. Mas de qualquer forma, ambos os aparelhos ainda têm muito suporte pela frente e você não precisa muito se preocupar com longevidade por ser já um aparelho um pouco antigo. Pode ficar tranquilo que ele vai durar pelo menos mais uns 3 anos tranquilamente. Agora sim a gente passa para a cereja do bolo, que é falar a respeito do preço e de qual deles pode valer a pena. Novo, o S21 FE é o único que ainda dá para ser encontrado. O S21 fica ali nos 2, 3 mil reais, muito mais acima, por ter um estoque muito baixo e não está sendo mais fabricado. É difícil de encontrar um novo, então eu vou tirar ele da história. O S21 FE é possível de ser encontrado novo ali por volta dos 1.800 a 1.900 reais. Como eu disse no meu review do aparelho, esses bugs de desempenho tiram muito a usabilidade do aparelho. Parece um aparelho mais barato e mais simples do que ele deveria ser. Portanto, novo, eu não vejo sentido em pagar esse tanto num aparelho que, por mais que nesse sentido de entrar e sair de aplicativo. Sim, lá dentro do jogo você vai desempenhar melhor. Mas no dia a dia, um A54 pode ser que pareça mais rápido para você. Entrando e saindo de WhatsApp, por exemplo, do WhatsApp, aplicativos comuns do dia a dia, principalmente quando você deixa o aparelho bloqueado e você desbloqueia, algum aplicativo está aberto, às vezes ele parece que ele está esquentando, ele demora um pouco para se comportar normalmente depois que você deixa o aparelho bloqueado com alguns aplicativos abertos. Então, ele tem essa sensação de fraqueza, de lentidão, que não era para estar num aparelho desse custo. Então, simplesmente, novo, por esse preço, eu não iria com ele, exatamente por conta desses bugs. Usado, obviamente, a história muda bastante e em promoções recentes da Trocafone, o S21 FE foi encontrado ali na faixa dos 1.300 a 1.400, enquanto o S21 na faixa dos 1.500 a 1.600, nas versões bases, ok,
6 GB de RAM no S21 FE e 8 GB de RAM 128 no S21. É uma diferença pequena. Sinceramente, se você puder abrir mão um pouquinho do tamanho e um pouquinho da bateria, eu iria com o S21. Pela câmera melhor, esse desempenho que é bem melhor no cotidiano, eu iria com ele sim, ok? A não ser que você encontre um S21 FE com 8 GB de RAM por um preço semelhante ao S21, aí tudo bem, eu até posso falar que o S21 FE pode valer a pena, por mais que eu não tenha testado a versão de 8 GB de RAM para saber se esses bugs não estão lá. Mas eu acredito que eles não estarão exatamente por conta de acreditar que seja uma coisa de software. É uma má otimização no aparelho de 6 GB de RAM, já que os aparelhos normais e que tinham sido lançados nos anos anteriores tinham pelo menos 8 GB de RAM. Então, S21 FE novo eu acho que não faz sentido, pelo preço que está custando, esses bugs não eram para estar lá, e sinceramente eu iria mais com o S21 Ultra, que usado está bem nessa faixa de preço. Usado, eu só iria com o S21 FE se você encontrar uma versão de 8 GB por um preço bom. Senão, o S21 ainda tem um custo-benefício muito legal para hoje em dia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.